Olá, estamos começando mais um episódio do Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shanna Miller. E eu sou a Tati Hesler. Caso alguém não saiba ainda, né? Caso alguém ainda não saiba. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Que bom, já seja é bem-vinda. bom contar que nós temos 4 temporadas. É isso mesmo, estamos na 4ª temporada. Inclusive, este é o último episódio desta 4ª temporada. E todos os episódios estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, se você está nos vendo, ou em todas as plataformas de áudio. Basta se inscrever, assistir, maratonar, enfim, tem várias formas, né? Dá só para ouvir no carro, dá para fazer uma programação em família, convidar o marido para assistir um pouco também. Todo mundo junto para aprender, para ouvir, para essa escuta tão importante e que trouxe aqui mulheres sensacionais. Com todas elas nós aprendemos. Essa temporada passou tão rápido, gente. É verdade. Tão rápido, porque foi tão boa. E a com gente nem vê temáticas, passar. temáticas, É né? verdade. Assuntos, assim, conduzindo os nossos episódios, como é o de hoje, um assunto fundamental. Lembrando que esta é a nossa terapia semanal. Eu e a Tati, a gente chega aqui sempre com alguém para terapia junto. A gente faz consultoria, a gente dá consultoria. É um assunto diverso, né, amiga? Ai, a gente se acolhe. É tão bom olhar para dentro de si. E mais uma questão: esse tempinho que você fica aqui conosco também é um tempinho que você dedica a você mesma, viu? É isso. A entender muitas coisas, a ter empatia. Tem muitas mães, mulheres aliás, mulheres que nem são mães. É. Né? E estão aqui conosco também. Outras que resolveram ser mães porque nos assistiram, né? E a gente vai apresentar mostrar uma pra hoje. vocês aqui, ao vivo. E o que é legal é que a gente busca trazer mães reais, sabe? Pra gente se acolher realmente. A Tati falou sobre esse cuidado, né? Que a gente tem que dedicar um tempo para nós mesmas. E, sobretudo, que são comentários que seguem lá no nosso Instagram, né, Tati? Que a Tati produz com tanto carinho e com tanto esmero, não só com conteúdos daqui, mas conteúdos exclusivos que pintam por lá. E recebendo esses depoimentos, olha, me identifiquei, achei que era só eu que passava por isso. Que bom saber que vocês também, né, têm essa ou aquela situação. Isso é muito importante para a gente dar uma relaxada e curtir a maternidade com as suas alegrias, com as suas dificuldades, com as barreiras, com as vitórias, porque essa é, de fato, a vida real. Tenho dito. A vida como ela é. A vida e como aqui, ela é. não a vida somente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, mas também no nosso trabalho. É isso. Que às vezes é bem dura. Que é o tema de hoje, né? Como é a maternidade no mercado de trabalho. Sempre com a parceria de Assum Supermercados e... Suco de uva aliança. E olha, hoje tem até um chocolatinho aqui, uma bolacha, chocolate, chocotril, recheio, chocolate, biscoito. Recheado com chocolate. Eu vou levar tudo pra mim hoje, mas depois a gente conta melhor. Vamos falar da nossa convidada? Ai, vamos sim. No episódio de hoje, ela tem um grande sonho. Eu acho que é um sonho também de toda a nossa sociedade. Promover uma mudança cultural que reconheça a parentalidade como impulso de pessoas, primeiramente, e também dos negócios. Muitos podem dizer que é um sonho inalcançável. Mas, de fato, ela já está caminhando e muito em direção à realização dele. Cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, que eu quero dizer que muito antes da gente conhecê-la, eu já seguia para aprender muito e compartilhar os conteúdos delas, que são incríveis. É mestre em design estratégico, nossa convidada é publicitária e mãe do Henrique, de 12 anos. Sim, e desde 2017 ela trabalha para fortalecer a equidade de gênero nas empresas. A parentalidade no universo corporativo precisa e deve ser igual. É urgente. E vocês já devem saber aqui de quem que a gente está falando. É né? isso mesmo. É a Luca Toni. Seja muito bem-vinda da Maternidade nas Empresas. Ai, olá, muito obrigada. Muito obrigada a você também que está assistindo em casa. Eu estou super feliz de estar aqui. Essa visita já estava marcada, né? Mas finalmente hoje a gente conseguiu. Então, muito legal o trabalho de vocês. Sou muito fã. Obrigada. E que a gente tenha aí um momento especial, passando aí mensagens positivas para quem está nos assistindo também. Obrigada. E num dia importante, né? Porque no dia de ontem, né? Nós estamos gravando esse programa dia 4 de julho. No dia 3 de julho foi sancionada a lei, até anotei aqui o número para não me perder, 1085. No dia 3 de julho,
que sancionou a igualdade salarial entre homens e mulheres. Essa é apenas uma de tantas batalhas que a gente vê acontecer na nossa sociedade para que realmente a equidade, com a palavra que eu adoro, né? Porque eu não gosto da palavra igualdade, porque nós somos diferentes. Eu acho que a equidade de oportunidades, de reconhecimento, não só salarial, né? Mas de oportunidades mesmo de trabalho, ou mesmo, quando eu falo reconhecimento, né? Saber que uma mulher tem a mesma capacidade que um homem de trabalhar, né? Que a maternidade não é uma barreira, pelo contrário, né, desenvolve nas mulheres muitas capacidades de relacionamento, de compreensão e que certamente se somam ao trabalho, né? Ai, com certeza. Acho que a Lu tá aqui, ela é expert nesse assunto. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta bem pontual. Vamos ver. Qual o real motivo das empresas não contratarem uma mãe? Olha só, esse aí é o tema, inclusive, de um TED que eu fiz, é exatamente essa pergunta, né? E a partir dessa pergunta, a gente começa a parar para pensar. Como a Shana disse, né? A maternidade desenvolve muitas habilidades. E hoje em dia não tem mais aquela coisa assim, vida pessoal, vida profissional. Não são duas vidas, é uma vida só e está tudo integrado, né? E as empresas precisam entender que as pessoas são pessoas além dos seus crachás. Né? Então, a maternidade precisa ser vista, sim, por um empregador, por uma empregadora. As lideranças precisam entender tudo que a maternidade ensina, que a partir do momento que a mãe desenvolve habilidades, como, por exemplo, gestão de crise, né? A gente se torna expert. Gestão de crise, gestão de recurso, empatia, comunicação e oratória, são todas as habilidades muito bem vistas no mercado. E a partir desse desenvolvimento que as pessoas desenvolvem, sendo mães e pais que cuidam dos seus filhos, a gente leva isso também para a nossa vida profissional. Então, essa é uma pergunta, né? Por que não se contratar uma mãe? A gente aprende isso tudo e a gente leva para o trabalho. E as empresas que já entenderam que precisam investir em equidade de gênero, porque a partir do momento que a gente tem uma igualdade, uma equidade entre homens e mulheres no topo das organizações, as empresas têm 21% mais de chances de apresentarem um resultado acima da média. Isso é uma pesquisa? Isso é uma pesquisa da McKinsey de 2018. E pensando que a maternidade atualmente, infelizmente, né, é hoje um dos obstáculos que impedem a mulher de crescer na carreira, a gente precisa fazer essa conta. Peraí, mas a mulher desenvolve habilidades, eu preciso de mais mulheres na alta liderança, então por que não contratar uma mãe? Né? Então, a gente precisa entender que a maternidade ela é impulso de carreira e não obstáculo. Mas tu acha que, por exemplo, a licença maternidade é um empecilho? Ou seja, eu estou pagando uma funcionária que não está trabalhando, né? Isso é uma das coisas que uma empresa leva em consideração, por exemplo? Infelizmente, isso hoje ainda é uma realidade, tá? Mas eu vou falar para vocês uma boa notícia. Tem várias empresas que oferecem a licença parental universal. O que é isso? O mesmo número de meses para as mulheres e para os homens que saem. Então, tem empresas que já oferecem 6 meses de licença paternidade. Então, a partir do momento que a gente tem essa equiparação nas licenças, equiparação salarial, né, a gente não vai ter mais aquela coisa, eu não vou contratar, porque vai sair de licença. Mas esse período é concomitante. Concomitante. Esse período, sim, são 6 meses para cada um. Né? Então, é muito interessante isso, porque a partir do momento que a minha empresa traz esse benefício, a minha empresa está dizendo que homens também precisam cuidar de filhos e filhas. Né? E isso independente aí de homens e mulheres, mas a gente tem também casais homoafetivos, a questão da adoção. Então, quando eles dão para o primeiro cuidador e para o cuidador secundário o mesmo número de dias de licença, isso aí é uma mensagem muito importante que a empresa está passando. Porque, na verdade, a gente tem esse objetivo de aumentar a presença das mulheres mães no mercado de trabalho e também de aumentar a participação dos pais nos cuidados. E tirar a barreira, né, que faz, não só a mãe vai sair, não. Se tu contratares um homem, ele também vai sair de licença. Exatamente. Mas ainda é exceção, né, Lu? Ainda é exceção. É um começo. Enche uma mão já de empresas. É um começo, sim. Então, a gente precisa mirar nesse norte. Né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito positivo. A gente tem muita transformação ainda para fazer, mas já existe isso. Então, as empresas já estão olhando para isso, a concorrência já está olhando quem que está fazendo, né? A questão da equidade de gênero como meta dentro das empresas. Então, a gente está
num momento aí favorável, digamos assim, né? De tudo que a gente já viveu até aqui, a gente está vendo um norte, né? O nosso negócio, por exemplo, a nossa consultoria Maternidade nas Empresas. Quando a gente criou a consultoria 6 anos atrás, as pessoas riam da gente. Como assim? Maternidade nas empresas? O que vocês vão fazer? Vão fazer um fraudário. Então, e a gente já atende vários clientes. A gente fala que a maternidade para a gente é algo que vai além do biológico. A gente enxerga a maternidade como se fosse um óculos. E o que acontece quando eu uso esse óculos? Eu começo a ver o mundo sob as lentes da empatia e do cuidado, que são atributos fortemente relacionados ao maternar. E o melhor de tudo isso é que esses óculos estão disponíveis para todas as pessoas, né? Para homens, para mulheres e também para as empresas. Tivemos aqui depoimentos, né, de até colegas, né, de profissão, dizendo que se constrangiam ao dizer que teriam que se retirar por uma questão, né, de atender um filho, né, que não estava, enfim, que estava doente e tal. Então, eu assim, recebi esse comentário na internet, sinceramente. Um beijo para você que comentou isso lá no meu post, quando eu anunciei a minha 3ª gravidez. Um homem comentou: se somar as 3 licenças maternidade, já deu 1 ano e meio sem trabalhar. Não tem mãe, né, o amigo? É um parênteses, né? Se nós não gestarmos, não há população, né? Acaba. Então, se a gente decidir não fazê-lo mais, em virtude dessas questões, então a gente não vai para frente. Mas o que eu queria pontuar mesmo é que o quão importante essas empresas que fazem esse trabalho, né, divulgarem isso. Existem selos, por exemplo, para ambiente de trabalho, né? Que isso seja divulgado, que a gente consuma dessas empresas, que a gente apoie quem pega essa bandeira, porque ele é muito relevante, né? Faz toda a diferença. Desde o ambiente que a gente entende, né, que é um ambiente mais saudável, então tudo que sair dali vai ser saudável, né? Eu acho que tem um cuidado emocional, né? A gente vê números assustadores, né, atualmente, sobre a questão emocional das pessoas, né? Burnout, como a gente teve aqui, por exemplo, a Cris Silva contando pra gente no episódio que ela teve um burnout de trabalho e que logo depois que aquilo passou, ela engravidou, que era um desejo que ela tinha. Enfim, tá aí o episódio da Cris, se vocês quiserem assistir. Mas, enfim, as questões emocionais, elas inclusive atrapalham, né, a tua produtividade. Então não há, como tu falaste no início, como a gente olhar para um profissional como se ele fosse só um número dentro da empresa, sem entender que ele é uma pessoa. Porque qualquer questão de saúde atrapalha também o desenvolvimento dele no trabalho. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente está acolhendo a parentalidade dentro das empresas, a gente está engajando essas mães, esses pais, essas figuras parentais, né? E isso resulta em mais produtividade, isso resulta num ambiente psicologicamente seguro, e é só no ambiente psicologicamente seguro que a inovação acontece. Então, temos aí diversos benefícios para as empresas começarem a olhar para esse tema. E eu queria, se vocês me permitem, fazer um parênteses a respeito do termo parentalidade. Vamos lá. Porque muita gente fala sobre parentalidade, mas esse tema ainda ele causa um certo ruído. O que é parentalidade? Maternidade tem a ver com parentalidade? Sim. Paternidade também? Sim. Só que parentalidade envolve uma coisa mais ampla. Parentalidade diz respeito a todos os cuidados que as figuras adultas cuidadoras têm ao cuidar de um outro ser humano. Então, por exemplo, uma madrasta exerce a parentalidade? Sim. Por exemplo, se tem uma criança que não tem pai, não tem mãe, e quem cuida dessa criança é uma avó, essa avó exerce a parentalidade. Uma casa com 2 mães, com 2 pais, essas 2 figuras adultas exercem a parentalidade. E quando a gente fala em parentalidade, a gente está incluindo um número maior de pessoas. Não só o parente de sangue. Exato, não só a consanguinidade, né, que a gente está levando em consideração. E aí também eu faço um convite para a gente ampliar o nosso vocabulário. Usar parentalidade e também usar mães, pais e figuras parentais. Porque aí a gente abraça um maior número de pessoas, pensando na diversidade, nos formatos diversos de família. Quando a gente fala em figuras parentais, a gente está abraçando todo mundo.
Eu queria pontuar que vocês, né, no Maternidade nas Empresas, têm o pacto pela parentalidade. Então, nós, inclusive, aqui somos embaixadoras desse trabalho. Tu pode nos explicar como é que funciona? Sim, a gente criou pensando nesse nosso sonho grande de transformar a maternidade de obstáculo para impulso e inserir os homens na pauta do cuidado. A gente criou o Pacto pela Parentalidade, que é um compromisso de todas as pessoas para poderem valorizar a parentalidade. E nesse compromisso, a gente criou ações para diversos tipos de pessoas. Então, por exemplo, se eu sou uma liderança de uma empresa, o que eu posso fazer para valorizar a parentalidade no meu ambiente de trabalho? Então, tem uma lista robusta de ações. Um exemplo. Se eu sou liderança, tá? Eu posso assumir o compromisso de contratar mais mães. Eu posso assumir o compromisso de fazer, por exemplo, no meu time, rodas de conversa com essas mães, com esses pais, com essas figuras parentais. Eu posso assumir um compromisso de não perguntar na entrevista de emprego, você pretende engravidar? Né? Tipo, essas perguntas, né? Quando a pessoa volta de licença maternidade, por exemplo, a gente dá uma dica. Ao invés de marcar esse retorno para uma segunda-feira, que é o mais comum que as pessoas marcam, segunda-feira é o dia de você voltar. Que pânico do final de semana. Vamos marcar para uma quinta, porque na quinta-feira a mulher ela vai poder retornar, vai testar sua rede de apoio na quinta e na sexta. No final de semana faz os seus ajustes para na segunda-feira ela já voltar mais tranquila. Então, assim, tem pequenas dicas, pequenos toques que a gente dá para que esse retorno, para que esse acolhimento da parentalidade seja uma coisa que de fato aconteça. Quando a gente fala em acolhimento da parentalidade, a gente acha que são coisas muito grandes que a gente tem que fazer. Não, simplesmente um olhar nos olhos, né? Um saber genuíno. Como é que você está? Como é que está aí a sua rotina de mãe? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Então, são pequenas coisas, tem grandes também, mas a gente pode melhorar aí o nosso ambiente, aumentar a percepção de bem-estar, acolher as pessoas e ter melhores resultados de negócio com esse acolhimento. Uma pequena empreendedora, microempreendedor, por exemplo, que tipo de ação pode tomar? Ele pode procurar fornecedores que são mães e pais, né? Pode passar esse conteúdo, dependendo do negócio dele. Ele faz esse tipo de conteúdo, falando das habilidades. Ele pode indicar uma mãe para uma vaga de emprego, entende? Então, são coisas que a gente pode fazer. Se escutar um negócio, não contrato porque é mulher. Vamos lá, vamos falar, não é bem assim. Você já pensou as habilidades que a pessoa aprende sendo mãe e pai? Enfim, a gente pode trazer pequenas práticas para o nosso dia a dia para a gente desmistificar essa coisa de que maternidade é um obstáculo, que a maternidade é um buraco na carreira, e não é. A gente aprende um monte de coisa, a gente sai mais forte e tudo isso a gente leva também para o nosso trabalho. Então, mas a verdade, né, Lu, é que o que a gente tem visto, inclusive aqui, que a maternidade, às vezes, pelas necessidades de tempo, de dedicação, acabam fazendo com que as mulheres mudem o curso das suas carreiras profissionais. E eu acho que isso muitas vezes está ligado ao medo, né? Ao medo da crítica, ao medo da demissão, muitas vezes. Porque é um processo que também está na gente, né? Porque é uma construção de muito tempo, né? Enfim, a revolução que as mulheres começaram a trabalhar fora. A gente sempre comenta aqui, a minha mãe trabalhava fora, ela era professora, a casa não dependia dos ganhos dela, né? Era que, inclusive, se dizia, não, a tua mãe ganha para pagar as roupas dela, por exemplo, né? Aí a gente já vive uma geração de mulheres que têm sonhos profissionais, que almejam crescer na sua profissão, que tem uma dedicação de produtividade importante, né? E os nossos filhos estão vendo isso na gente. Então, mas muitas vezes eu acho que a gente passa por essa situação de medo, então eu acho que tem que haver uma transformação também, não só nas empresas, mas nas profissionais, né? De se enxergarem também com essa capacidade dentro das empresas. Exato. E assim, não tem certo e não tem errado. Se a pessoa teve filho e quis sair do ambiente corporativo, beleza. Se ela teve filho, quis empreender num novo negócio, ok. Se ela teve filho e quer continuar trabalhando na empresa, ok, tá tudo certo. Só que o que a gente pontua é que essa seja uma escolha consciente e não uma falta de opção. Sim. Porque o que a gente vê no mercado é que as pessoas saem do mercado
pelo medo, como é que vai ser para colher e tal, e sai do mercado. Não é uma escolha consciente, é porque aquela empresa não soube acolher e por isso ela sai. Muitas vezes ela pede demissão e não é desligada por isso, porque, nossa, não vou dar conta. Sim. Não é uma escolha consciente, entende? Não, é uma sensação, eu passei por isso, estava no mercado corporativo, tive, né, um filho atrás do outro, e muito difícil, porque eu sabia que não estava mais entregando aquilo que eu já tinha entregue um dia. Imagina, tu tem 10 anos numa empresa, né, uma década fazendo um outro modelo de trabalho, né, solteira, sem filhos, enfim. Um outro momento. E aí, é um outro momento, aí quando volta, se depara ali com as exigências, as mesmas exigências, talvez não tanto acolhimento. Eu até já relatei aqui uma coisa que me doía muito, ter que ir pro banheiro sem um ambiente para poder tirar leite, né? Eu chorava vendo meu leite caindo ali ralo abaixo, porque não tinha outra opção. Então, assim, coisas que realmente foram minando o emocional, né? A saúde mental mesmo. E aí vem o desligamento, que também é no momento que tu menos espera, que tu mais precisa, né? Isso. 2 filhos pequenos, é muito contraditório, né? Gente, é cruel, né? Chega a ser cruel. Eu entendo, assim, pela questão da empresa, né? Entre pessoas que estão com maior produtividade e aquela pessoa que está naquele momento, com uma produtividade menor, que dá para entender também, pode-se tomar essa decisão, mas é uma decisão cruel, né? E isso tudo tem a ver com o viés da maternidade. A gente escuta muito atualmente vieses inconscientes, né? E existe o viés da maternidade, que é um viés inconsciente, mas que é o principal viés de gênero, segundo a consultoria Linin. O viés da maternidade é aquela crença de que depois que a mulher vai ser mãe, ela não vai querer mais aquele projeto desafiador, ela não vai querer mais viajar a trabalho, ela não vai querer mais assumir uma coisa aqui na empresa. Eles acham que, né, a mulher que é mãe só vai querer cuidar do filho. E daqui a pouco a gente acha também, porque tu tá aí depondo que a tua produtividade já não era a mesma, mas é uma visão daqui a pouco equivocada tua, né? Naquele momento, porque... mas eu acho que assim, em seguida do retorno, é um momento realmente que dá uma baixada por todas as questões, né? Mas é uma coisa de um momento, é muito pontual, é como a gente diz, não pode julgar uma pessoa por um momento, né? Tem que pegar a trajetória e fazer o balanço. E quando a gente vê que esse viés da maternidade ele existe, a gente tem que começar a agir para que isso não influencie o meu modo de pensar. Porque pode ter aquela mulher que depois que ela é mãe, ela não vai poder viajar a trabalho, mas vai ter aquela que tem a rede de apoio ali que ela tá doida para pegar esse projeto. Então, a gente precisa não generalizar. A gente não vai colocar todo mundo no mesmo saco. Não. Aconteceu uma circunstância ou tem alguma coisa que é promover alguém. Mas agora porque ela é mãe, não vai querer... Gente, pergunta. Ao invés de supor, vamos perguntar. Né? Então, essa é uma dica que a gente dá para as lideranças das empresas, porque a gente escuta muito, por exemplo, reunião de sucessão, tá? Estão escolhendo alguém para substituir uma pessoa num certo cargo. Aí a gente escuta falando, tem um homem e tem a mulher. Não, mas a mulher não vai querer não, porque ela tem um monte de filho ali. Gente, mas perguntou para ela se ela vai querer? Né? Então, cada caso é um caso. A gente precisa perguntar, porque se a gente generaliza, a gente só vai aumentar as desigualdades de gênero. Então, precisamos perguntar. Eu acho que esse é Eu tenho uma dúvida entre só essas ações que tu trouxeste. No momento, existem alguns estudos, inclusive, de diminuição de jornada de trabalho, né? No Brasil, algumas experiências que estão acontecendo. Essa seria uma possibilidade, por exemplo, uma diminuição de jornada de trabalho para aquela mãe naqueles primeiros 6 meses, ou um ano, enfim, ou em algum tempo, para que a produtividade dela naquelas 4 horas seja mais efetiva, para que ela tenha mais tempo fora. Vocês já pensaram em algo assim? É uma sugestão também? Olha, existe a flexibilidade, né? Algumas empresas adotam. Só que a flexibilidade, ela é muito boa, por isso que você falou, né? A mulher vai ter mais tempo ali para ver as coisas pessoais. Porém, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? A luz e a sombra. Se eu dou uma flexibilidade e quem usa essa flexibilidade é somente a mulher não vai ser vista lá no ambiente de trabalho, entende? Então, quando eu fornecer essa flexibilidade, que seja flexibilidade para homens e mulheres, para mães, pais e figuras parentais como um todo, porque senão
as mulheres vão continuar não sendo vistas, né? E tu vê como a gente tá condicionada, que eu já te fiz a pergunta colocando focando a na mãe. mulher. Exatamente. Isso é um processo muito mais complexo do que a gente imagina, que não é só acolher mais as mães, mas colocar também os pais neste mesmo lugar de responsabilidade para os filhos. E as outras figuras parentais, sim, né? Exatamente. Aí é mais amplo ainda. Tem uma frase que eu achei bárbara, assim, que vocês defendem, que é pra gente substituir o nasce uma mãe, nasce uma culpa, pra quando nasce uma mãe, nasce uma líder. Gente, nasce uma mãe, nasce uma líder. Olha só quem é mãe aí, quem tá escutando. Isso é muito poderoso. É muito. Né? E a gente precisa tirar essa coisa da vítima. A mãe é muito vítima, tudo é vítima, é um buraco na carreira, é não sei o quê, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, gente, nasce uma mãe, nasce uma líder. Olha o tanto de coisa que a gente aprende, olha o tanto de coisa que a gente é capaz. Que a gente gerencia. A gente tá aqui, pensando no plano A, no plano B, no plano C, tudo engatilhado. Então, assim, a gente precisa tirar esse vitimismo da mulher. Porque eu gosto muito de uma definição da Soraya Schutel, que ela fala o seguinte, que a culpa, ela é o maior inimigo interno que trava qualquer decisão de autonomia e liberdade de uma mulher. Nossa! Olha só, se eu tenho essa culpa... tem que virar card, assim, com a Lu ali. Muito boa mesmo. Sugestão. É excelente esse conceito, porque a partir do momento que eu sinto culpa, eu tô travada. Eu não exerço no mundo aquilo que eu vim aqui fazer. Isso é muito cômodo para uma parcela da população, você não acha? Então, nós, mulheres, temos que ser as primeiras a abolir essa coisa, a propagação da culpa. A gente acha bonito, né? Não, gente, a culpa, ela existe, né? Eu também não estou falando que ela não existe, não. Ela existe, mas a gente tem que dar os pesos certos. Porque a partir do momento que eu evidencio esse discurso da culpa, eu estou me vitimizando. E isso não é legal para nós, né? Então, por exemplo... Assim como exaltar a exaustão também não é legal. Exato. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. E olha como a nossa sociedade nos condiciona a nos sentir culpadas. Olha só, por exemplo, quando tem ali uma gestação que foi interrompida, né? Um caso que acontece, que se perde o bebê. O que a gente escuta? Ai, não segurou. O óvulo era velho. O útero não segurou. Gente, e a gente já sabe, já estamos cansadas de saber que para, né, uma gestação ir para frente não depende somente da mulher, né? Então a gente precisa sim acabar com esses ruídos, quebrar esses estereótipos e pensar diferente, para que a gente possa também viver mais leve. Porque, assim, essa sobrecarga que existe em cima da mulher e em cima da mulher mãe é algo muito cruel. Mas cabe a nós também sair desse papel e nos colocarmos como protagonistas, né? E falando essa coisa da culpa, eu não sei se vocês acompanharam no ano passado, teve uma campanha no Dia das Mães de uma marca que apresentou uma mãe no banco dos réus. E essa campanha fez o maior sucesso. E foi muito legal porque colocou a culpa ali, né, nos holofotes. Mas a campanha dizia o seguinte, mostrava a mãe no banco dos réus e o juiz falava assim, você é culpada por dar mamadeira, você é culpada por dar chupeta. Aí a mãe lá, né, no tribunal, toda coitada. Aí, de repente, chega a filha da mãe lá com uma plaquinha, mamãe, você é inocente. Aí a mãe ficou feliz, todo mundo ficou feliz e a campanha fez um sucesso danado. Porém, muito cuidado quando a gente dá a responsabilidade ao outro de nos absolver. Essa responsabilidade é nossa. A gente não pode dar essa responsabilidade para ninguém. Então, muitas vezes a gente faz isso, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Essa responsabilidade é nossa. Então, precisamos ter aí o controle das nossas vidas e não sermos ingênuas de passar isso para uma outra pessoa. Que chega e diz, tá tudo bem para ti, né? Na verdade, maternar é uma escolha, é um processo de escolhas diárias, né? Que começa desde quando a gente está gestando e passa para o resto da vida. Exato. É tudo uma escolha. E ela tem que ser consciente, ela não pode ser responsabilidade de uma outra pessoa, né? Porque é muito cômodo. Eu tô assim por causa disso. Não, gente, vamos assumir esse papel de protagonismo. Porque a maternidade nos ensina a ser protagonista. Porque se a gente não for protagonista, as coisas não andam, né? Em relação a tudo, né? Ao profissional, em relação ao corpo, né? Exato. Quantas vezes a gente vê... mas é que eu na minha gestação, eu engordei tantos quilos. Gente, já passou, entendeu? Então, assim, assumir essa rédea, assim, é super importante. Mas olha aqui, ó, em 1977...
tu já se relacionou fortemente, né, com essa falta de acolhimento na maternidade por parte das empresas. Queria que tu contasse essa história. A gente ri, mas não é Não de rir, tem nada né? de graça. Não, eu descobri, gente, porque maternidade nas empresas, eu sempre achei que eu fazia esse trabalho por causa do meu filho, né? Depois que eu me tornei mãe. Claro, também me impulsionou. Porém, em terapia, há pouco tempo atrás, eu descobri que a maternidade e o trabalho já estavam comigo desde o momento do meu nascimento. Então, em 1977, eu estava na barriga da minha mãe. Minha mãe, dentista, fez um concurso, né, um concurso público, passou nesse concurso público. A minha data de nascimento era para ser em setembro. E a minha mãe passou nesse concurso grávida. E ela tomou posse em julho, porque era a data da posse em julho. No dia 11 de julho, ela tomou posse, então teriam mais meses de gravidez pela frente. Depois que ela tomou posse, no dia 11 de julho, no dia 12 de julho eu nasci. Completamente fora de época. E aí, o que aconteceu? A partir do meu nascimento, as outras mães grávidas que também passaram no concurso não poderiam assumir os seus cargos. Teriam que esperar a licença maternidade e só assumir depois. Então, depois do meu nascimento... Mudou a regra. Mudou a regra dessas mulheres. Pra pior. Para pior, exato. Então, assim, estou aqui fazendo o meu papel, né? Esse propósito já vem de tempo. Já vem de muito tempo. Mas o que aconteceu, assim, em 2017, que tu resolveste criar o Maternidade nas Empresas? Eu acho que é muito importante também a gente dizer exatamente como que funciona o trabalho de vocês. A consultoria. E a gente tá falando vocês, porque tem mais uma tem a pessoa, sócia, né? né? Vamos falar da Suzana também, Isso, querida. A Suzana Zaman, minha sócia. Vou explicar um pouquinho de como surgiu, vou falar da Su. Então, em 2011, o meu filho nasceu. Em 2012, aconteceu um episódio bem triste na minha família. A gente perdeu uma priminha de 1 aninho. E esse episódio me fez repensar a minha vida, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade que não tinha, assim, muito horário. Às vezes tinha concorrência, tinha que ficar até mais tarde. E eu e meu marido somos de Minas e moramos aqui em Porto Alegre. Ou seja, não temos uma rede de apoio muito estruturada. E eu estava naquela de chegar do trabalho cansada, ter que ficar com o filho, levar cedo para a creche, voltar tarde, aquela coisa. Gente, isso aqui está errado, né? Até que aconteceu esse episódio. Voltei do enterro da minha priminha, pedi demissão. Falei, olha, não dá mais, eu estou fazendo isso porque eu preciso ficar com meu filho. E eu achava que eu estava fazendo isso por ele. Mas hoje eu tenho plena convicção que eu estava fazendo isso por mim, porque eu precisava me sentir mãe. Então, pedi demissão do meu trabalho, fiquei pegando freelas, porque eu amo trabalhar, amo ter os meus projetos. Então, meio horário ele ia para a creche e no meio horário eu fazia os meus freelas. E nesse momento eu criei um projeto que se chamava Real Maternidade. Foi um projeto no Facebook para falar justamente sobre essa vida real, né? Desglamorizar. Naquela época era tudo muito glamorizado. E esse projeto ele deu tão certo, de repente 200 mil seguidores no Facebook. Falei, gente, eu posso fazer disso o meu plano B, o meu plano A, né? Porque tem tudo a ver comigo. E participando do Real Maternidade, eu tive uma honra de fazer parte de uma pesquisa de uma pesquisadora brasileira que morava em Los Angeles, que ela investigou a relação entre maternidade e carreira com várias mulheres ao redor do mundo. E eu fui uma dessas entrevistadas. E a partir dos resultados dessa pesquisa, foi inspiração para que eu e a Suzana, a gente criasse o Maternidade nas Empresas. A gente se conheceu, eu e a Su, nesse mundo de empreendedorismo materno. A Su trabalhava com a Nutrimãe, que era uma marca de alimentação saudável desde a gestação, que era um clube de assinaturas para gestantes. E a gente se conheceu, eu como Real Maternidade e ela como Nutrimãe. E nós duas viemos do ambiente corporativo. E aí, quando veio essa pesquisa, eu falei, Su, tem aqui uma oportunidade, que a gente sempre queria trabalhar nas empresas, pensando na nossa experiência. E aí a gente, vamos começar, fizemos uma palestra, que era Maternidade, Obstáculo ou Impulso de Carreira. Eu assisti lá na Confraria do Batom, quando conheci vocês. Um beijo pra Iva, que legal, um grande beijo pra empreendedora Iva aqui, também. que oportuniza, né? Exato. Diariamente, a gente conhecer essas iniciativas. E aí a gente criou essa palestra e a gente viu que estava dando certo, assim, e estruturamos a nossa consultoria. Só que, para criar uma consultoria, a gente não pode simplesmente criar uma consultoria para falar com mães. Não, a gente tem que falar com liderança.
liderança das empresas. E o jeito que a gente fala com liderança é diferente do jeito que a gente fala com mães. Então, fomos nós duas para o mestrado, a Su foi para o mestrado em equidade de gênero, e o meu mestrado eu trabalhei a temática da parentalidade. A gente se preparou, se embasou, e desde 2017 a gente atua como consultoria. O que uma consultoria faz? A gente tem produtos de caixinha, palestras, workshops, por exemplo, e também a gente tem o projeto de consultoria em que a gente mergulha na realidade do cliente, entende quais os principais desafios que aquela empresa enfrenta em relação à parentalidade e a gente cocria, junto com a empresa, soluções que vão minimizar essas dores, acabar com essas dores, ou seja, soluções para acolher a parentalidade, aumentando a produtividade e aumentando o resultado de negócio. Então, e a satisfação de todos, né? Satisfação de todos, e a nossa, inclusive. Né? Deixa eu te perguntar, e aí, tem cliente... Isso é muito importante, assim. Eu acho que, assim, realmente tu tá vendo nesses anos uma mudança... Muito, Xana. Posso Isso é muito fazer um importante. merchan aqui? Pode. Claro. Desde que não seja concorrente dos nossos. Tem um que sim. Tá, então deixa esse de fora. Então, a gente faz um trabalho muito legal com a Suzano. A gente trabalha com eles há alguns anos e a gente criou 26 ações de parentalidade, né, para aumentar essa percepção de bem-estar, aumentar os resultados de negócio. A gente tem a Vivo, a gente tem a Whirlpool, a gente já foi na Magalu, tem várias empresas que a gente trabalha pensando nisso. E as empresas, sim, as empresas que estão preocupadas com a questão da equidade, não dá para falar em equidade de gênero sem olhar para a maternidade. Claro que não. Então, estamos desenvolvendo um trabalho e está sendo muito legal, porque o nosso trabalho está alcançando pessoas dentro e fora das empresas, as famílias, né? E quando a gente fala sobre essa valorização da parentalidade dentro das empresas, a gente também está fortalecendo a marca empregadora. As pessoas querem trabalhar nesse lugar, que olham para mães, pais e figuras parentais. E nós vamos chegar certamente no tempo em que os consumidores também vão olhar para isso. Que é o que a gente fala, por exemplo, as empresas... Eu sempre falo isso no meu trabalho como artista, por exemplo, né, no show. Tá aqui nos ajudando nesse show, fulano, beltrano. Valorizem essa empresa, entendeu? Vocês que gostam de cultura, de arte... vão priorizar em comprar naquelas marcas que estão investindo em cultura, porque são marcas preocupadas com a sociedade, com a transformação. Exatamente. É a mesma coisa, eu acho. A gente vai chegar no tempo que os consumidores também vão olhar para isso. Sim, né? Que foi aquela questão do selo, né? Que eu falei, empresa boa para se trabalhar, empresa que respeita, né, a parentalidade. A gente percebe também uma mudança na postura individual. A gente falou aqui das habilidades, né? As soft skills que falam, né? Viu? Eu vi. Mas tá assim, ótima no inglês. É muito interessante de ver várias profissionais, né? Pessoas bem-sucedidas que no seu perfil, na sua descrição, colocam mãe do fulano, mãe do ciclano, tantos anos. Isso também é uma ação de transformação, né? Exatamente. Que aí se apresenta como sendo realmente, né, algo que faz parte da vida e que é a prioridade, inclusive para destacar num currículo. E habilidades. E habilidade eu, total, no né? meu LinkedIn, na minha página lá do LinkedIn, eu faço um texto falando do que eu aprendi com o Henrique, que eu levo isso para o meu profissional. Ah, que legal. Uma dica aí para as mães que estão nos assistindo, inclui no teu currículo tudo que tu aprendeu com a maternidade. Gente, é coisa pra caramba. Sabe o que eu tava pensando agora, gurias? Eu me tornei uma pessoa muito mais competente depois da maternidade. Com certeza. Otimizei muito melhor o meu tempo, me planejei melhor, gerei muito mais coisas criativas e o gerenciamento do dinheiro também deu uma melhorada bastante. Olha, eu vou te dizer, eu aprendi muita coisa. Eu preciso fazer um depoimento aqui, porque uma coisa que me batia, e eu vi quando tu falaste ali, eu achava que estava fazendo isso para o meu filho, estava fazendo por mim. Tu já está assumindo essa responsabilidade, né? Então, eu fiquei com uma sensação de que a maternidade tinha me tirado, né, da minha carreira, assim, do meu projeto, que até aquele momento era esse. Quando a Xana me convida para vir fazer o podcast aqui, eu sinto, assim, aquele quentinho que diz assim, nada a ver, Tati. Nada a ver. Tu só estava te preparando para o que vinha de melhor, para estar competente para fazer isso, né? E aqui agradecendo novamente. É maravilhosa, é uma parceria de anos e que tá dando certo e vai dar muito mais certo. Tem muita coisa maravilhosa. É aquilo que eu digo sempre. Nunca esqueça que a vida pode te surpreender.
positivamente. E é muito Mas olha boa aqui, essa união de mulheres, de mães. Sim. A gente precisa contar umas com as outras, né? Porque isso nos fortalece. Eu escutei uma vez um ditado que fala assim: mulheres são como água, crescem quando se unem. E isso são as mães também, né? Então, que a gente leve isso também para o nosso dia a dia. Vamos valorizar as outras mães, vamos escutar as outras mães e vamos juntas crescer e nos fortalecer, né? Com certeza. Para as mulheres também, de um modo geral, né? Mesmo aquelas que não são mães, porque a gente encontra muitas vezes em outras mulheres as barreiras também do nosso desenvolvimento emocional, né? Agora, a gente tem alguns quadros, já vou largar um aqui de saída. Mordeu a língua com o quê na maternidade? Ai, o meu filho vai todo arrumadinho pra festa. Vai de camiseta de time. Gente, camiseta de time é pra tudo. Pra brincar na rua, pra fazer skate, pra ir pra festa, pra ir pra não sei o que lugar. Então, assim, a gente também, mãe, a gente aprende, assim, gastar energia com as coisas certas. Exato. Não, E outra coisa que eu fiquei pensando, chega uma hora que tu dá até graças a Deus que não vai com a roupa nova, que volta tudo estropiado, né? É verdade. Não, e eu tinha, assim, aquela coisa, a camisa polo, toda arrumadinha. A camisa polo perde no armário, O entendeu? meu foi até um período. Depois, a camiseta do Grêmio venceu. Não, o Gonçalo chegou um dia que ele agora tá na fase, eu escolho a minha roupa, né? E chega todo... Ele pega sempre a camiseta, meu filho, a camiseta mais velha, meu filho. Sempre. Aquela que já dá pra virar pijama, ele vai lá e pega aquela. A única solução é tirar a camiseta, senão eles não vai ter escolhem, jeito. né, assim, conforme o gosto. E isso ele me ensinou a ser mais prática. Entendeu? Também sou mais prática hoje. Se eu tivesse uma menina, gente, eu não ia ser nada de prática do jeito que eu sou hoje. O Henrique me ensinou muito essa praticidade. Então, vamos lá, vamos gastar energia com as batalhas certas. Mas se tu tivesse uma menina depois de 2 meninos, eu vou te dizer que tu já ia ser bem prática, tá? E eu fico aqui, ó, equilibrando os pratos. Porque eu tenho uma menina, eu tenho menina. E ela toda, mãe, eu não tenho roupa, mãe. E o outro vai sempre com a mesma roupa. E é isso aí. A gente tem um outro quadro que é 5 minutos de silêncio. Agora, tu já tem, né? E o que tu faz? Esses minutinhos para um autocuidado. Minutos de silêncio é a minha aula de hip hop. Surpreendente! Sim, faço aula de hip hop. Foi assim, ano passado eu comecei a me questionar, gente, eu levo o Henrique pro basquete, eu levo o Henrique pro judô, eu levo o Henrique pro skate, o que eu tô fazendo por mim? Aí comecei a pensar, gente, eu sempre gostei muito de dançar. Minha vida inteira eu fazia aula de jazz, aula de sapateado, depois de adulta fiz sapateado também. Falei, eu tenho que colocar a dança na minha vida de novo. Aí entrei lá no Instagram de um professor que já deu aula para o meu filho, inclusive, eu adoro ele. Olhei, mandei um direct para ele, vamos ver se ele responde. Você ainda está dando aula? Dá aula para adultos? Aí ele me responde no direct. Dou sim, é em Porto Alegre às 8 da noite. E como eu moro em Viamão, falei assim, gente, 8 da noite em Porto Alegre para eu ir sozinha, né? Sem Chego às 11 da noite em casa. Não dá. Aí eu falei, que pena, né? Não vai dar. Eu falei assim, que não vai dar? Peraí. Você dá aula particular? Aí ele, sim. Você pode amanhã? Posso. Aí ela é que nem eu. Então, comecei a fazer aula de hip hop particular, que é assim, o meu momento de dançar, de pensar só em mim, de não pensar em nada, de viver a música, viver os passos. E aquele momento, para mim, é meu momento sagrado. Então... Mas tem meditação também, aí tem outros momentos. Também, que eu coloquei a meditação na minha vida, a gente estava até conversando, foi por uma ocasião que aconteceu na minha vida que eu me obriguei a cuidar de mim. Então, comecei com meditação 21 dias, você acha lá no YouTube, muito legal. Funciona? Funciona. Eu tenho tentado Mas começar. aí, você tem que ter isso como prioridade na sua vida, filhinha. Não, mas eu tô com várias prioridades, eu já fiz várias mudanças esse ano. Aliás, eu vi na internet esses dias, né, falando um pouco sobre a culpa, e a culpa que a sociedade incute nas mães. E eu tô fazendo exercício, que era uma coisa que eu não conseguia fazer, e já passei dos 21 dias, deu certo. E aí eu vi um post no Instagram que tinha virado uma polêmica de uma mãe na academia e alguém foi lá e comentou, pô, e os filhos em casa, tá aí só botando foto na academia, não sei o quê. Ou seja, isso ainda é uma coisa que incomoda as pessoas, né? As mães. Então, gurias, não deem bola, vamos seguir adiante, vamos cuidar da gente. Incomoda quem não tem essa mesma disciplina, né? Essa mesma determinação. Porque tem que ter, tem que se priorizar. E tudo que a gente fizer, vamos falar. Então, vamos também nos blindar, né? O que a gente vai aceitar, o que não vai, né? Eu recebo várias vezes. Quando eu saio, né? Sou mãe praticamente solo. E aí, assim, com quem deixa
as crianças, olha, gente, nem conto pra vocês onde é que eles estão. Eu tava no lugar. Esses dias eu tava no lugar e alguém me perguntou, eu digo, o Juliano já tá chegando aí, pergunta pra ele onde estão as crianças. Exatamente. Mas é porque a gente vai vivendo nessa situação que não muda, e não muda também se a gente não expressar, né? A pessoa que eu falei ficou meio assim, tipo assim... Mas a gente também... também... não é uma grosseria, só porque, né? Pra tu pensar um pouco. Mas a gente tem que mudar aqui também, né? Porque às vezes a gente vê, digamos, né? A mãe na academia e pensa, mas por que não? Onde é que estão os filhos? A gente também. O nosso julgamento, o nosso olhar. Mas isso tem o óculos. É o óculos. Tem uma dica, ao invés da gente ficar brava, vamos fazer mais perguntas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu lá em casa. Meu marido, ele adora cozinhar. E ele estava fazendo churrasco, fez churrasco. E tinha uma pessoa muito querida minha lá na minha casa, que meu marido fez o almoço, lavou as coisas. Ela olhou para mim, uau, hein? Ele faz a comida e ele lava tudo depois. Aí eu virei e falei assim, mas peraí, se fosse eu que tivesse feito o almoço e lavado tudo depois, você estaria admirada assim? Aí a pessoa começou a pensar. Aí a pessoa enxerga. Então assim, na hora eu fiquei, né? Mas eu falei, vou fazer uma perguntinha. Vamos fazer essas perguntinhas, né? A gente vai em algumas empresas e as empresas falam assim pra gente, na minha empresa tem equidade de gênero. A diretora de RH é uma mulher. Ai, que ótimo! Na sua empresa, então, só tem 2 diretores? Então, vamos aprender a fazer essas perguntas, né? Perguntas que a gente sabe que vão vir. Pensar. Vamos fazer outras para pensar. Porque o objetivo, né, é esse. Não rebater, é refletir. Agora, a gente tem uma temática nessa temporada que é um assunto importante, preocupante e fundamental, eu acho que para um momento que a gente está vivendo na criação de filhos, que é o uso de telas, né? Eu quero saber como que tu lida com isso na tua casa, o que tu pensa a respeito do uso de telas, porque é um assunto que a gente tem tratado com todas as nossas convidadas, aprendido muito, cada uma tem uma experiência, e a gente queria saber como é que tu tá lidando aí na tua casa. O que acontece lá em casa? As telas rolam, obviamente, né? Sim, não temos como tirar. Não temos como tirar, obviamente. Então, o que a gente faz? A gente tem as telas, mas tudo dividido. Se o meu filho está na tela, se ele vai sair para brincar, se ele vai jogar, fazer um esporte na rua, é tudo uma questão de dosar, né? Às vezes ele está na tela, ele está assistindo uma série. Filho, tem bastante tempo que você está aí, vai brincar agora, vai chamar alguém para brincar lá na rua. Então, a gente vai fazendo essas coisas. E a gente adotou também uma estratégia lá em casa que a gente começou a jogar buraco. Então, é um momento que a gente tem, família, de sair das telas e adotar uma outra coisa para que a gente possa fazer uma atividade junto. E sair da individualidade para o coletivo, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um tempo muito individual, né? E a tela é só uma parte dessa individualização das pessoas e o pouco coletivo, e né? a tela pra gente também. Claro. Né? Tu e o teu marido conseguem regular o seu próprio consumo das telas para poder dar o exemplo. E aí, esse é um motivo, assim, todo mundo nesse horário, o celular tá longe e a gente vai colocando essas coisas no dia a dia. Descobrimos também um lugar muito legal aqui perto, que é em Três Coroas. A gente saiu um dia, foi fazer um raft. Eu já fui lá. Nossa, corajosas! Que corajosa! Mas eu era jovem. É rasinho. Eu era jovem. Não é tão rasinho. Mas é muito legal. Acho que eu espero vocês lá embaixo, crianças. Eu deve fazer uns 20 anos que eu fiz isso. Então, agora, você iria? Iria, claro que iria. Juliano, eu só não vou em coisas de muita altura. Mas eu lembrei de uma coisa agora sobre o uso de telas. Esses dias eu tava procurando uma coisa... O Juliano vai ficar bravo que eu vou contar isso. Mas numa conversa nossa, assim, tava procurando uma coisa... E aí eu achei uma sugestão do Juliano. Que era... O que tu acha da gente desligar o Wi-Fi e os dados quando a gente chegar em casa? Olha... Não deu certo, né? Mas... Porque a gente sempre tem aquela coisa assim... mas eu preciso trabalhar. Se alguém... Ele é médico, né? Então ele diz, não, se precisar, as pessoas me ligam, né? Porque a gente foi perdendo isso também, né? Sempre... Também condicionando o uso da tela a uma necessidade de 24 horas estar disponível, né? Que eu acho que é uma questão bem importante pra gente avaliar. Juliana, eu concordo contigo. Eu desligo meus dados, eu desligo o Wi-Fi. Mas eu já falei contigo são 9 horas da noite. Não, na hora que eu vou dormir. Na hora que eu vou dormir. Não tem falado. mais mesmo. A gente já falou meia-noite, 1h, 2. Mas agora tu anda... a gente anda mais quieta, né? A gente anda. E aí eu desligo... Não, na hora que eu decido assim, agora vou me concentrar num filme, ou a gente, né? Ou vou colocar as crianças pra dormir, eu desligo. E as pessoas sabem, se precisarem falar comigo,
liguem. Mas falando em telas, a gente quer ver o que tem na tela do teu celular. Ai, gente, essa eu não sabia. Não, mas é surpresa, só pra ver. Elemento Mas, surpresa. ó, tem- A família. Trava, Como é que trava faz? e só liga a tela. Trava e só dá o toquezinho na tela. Aí a família. Ai, que lindo. Mostra lá pra câmera lá, ó. Mas tem uns peixes aí, hein? Ah, de Isso. novo, fechou. Nossa, tá bem sujo. É que nessa geralmente nas mães... Peixe? Tu enxergou? Tô sem óculos, amiga. peixe. Tem Xana, peixe, olha. peixinhos, peixões. Não enxerguei, mas tudo bem. Na próxima eu venho de óculos. Geralmente os celulares das mães ou é a família ou é os filhos. É. Isso também é uma coisa pra gente pensar, né? Poucas vezes é uma foto sua se achando gata, linda. Falando em tela, quem és tu no grupo do WhatsApp do colégio, dos filhos, das mães? Eu sou quietinha. É? Eu sou quietinha. Mas às vezes, quando eu acho que eu tenho que me posicionar, eu me posiciono, assim. Super legal também, sabe? Mas é tu que lembra do... é festa junina, tem que ir de caipira. Não tô mais nessa fase. Tem prova, tem eu prova. já fui, né, Não, gente? eu não Agora eu que não sou lembro, mais. não. Isso eu acho muito bom, porque aí eu sou lembrada. Claro, sempre né? tem. Então é muito Sempre bom. Mas tem eu a sou mãe que quietinha lembra. ali. Eu não tô mais no grupo do WhatsApp, eu saí. A Xana Aquariana rebelde. Aí esses dias uma mãe colega do Gonçalo disse assim, já tô quase te colocando de volta, porque toda vez eu tenho que vir aqui te avisar as coisas no individual. Mas o que eu acho do grupo de WhatsApp? Eu acho que quando eles são muito novinhos, tem muita coisa, É. né? E assim, eu tô numa fase que tá ótimo. O grupo tem coisas, assim, essenciais, né? Então, eu acho que as mães também vão entendendo a Claro, dinâmica, com certeza, né? Da com vida, certeza. do... Ai, gente, assim, ó, eu não tô aguentando ficar olhando pra esse Nem eu. chocolate aqui. Deixa eu ver qual é que eu quero, Vamos só um falar, pouquinho. é um lançamento da Nestlé. Qual é a diferença que um é roxinho, outro Um é é azulzinho? todo chocolate e o outro é com baunilha. Ah, não, eu quero esse. Ah, eu também queria esse. Mas tu sabe que eu sou esfomeada. Olha aqui, ó. Nestlé é a parceira do Assum nesta temporada, sempre trazendo, né, as marcas que vocês encontram no Assum. Fala, amiga. Sim, é um biscoito recheado com chocolate, um lançamento da Nestlé, uma delícia para o lanche, as crianças amaram, as minhas crianças, que já não são mais tão crianças, né? Chocotril, recheio, biscoito e chocolate. Você encontra que onde, delícia. Xana? No supermercado Assum, sempre lembrando que no Assum vocês podem comprar nas mais de 30 lojas, inclusive em expansão no Rio Grande do Sul, também no app, na internet, no site, receber em casa, no WhatsApp, no grupo de No WhatsApp. grupo de WhatsApp. No WhatsApp, você é atendido, recebe as suas compras em casa ou ainda pode comprar pelo app, passar no supermercado, só retirar. A gente sempre diz que o assunto tá aí para facilitar a vida de todos os parentais, como é que eu diria? Todas isso? as figuras Parentais. parentais. Todas as figuras parentais, né? Foi bem, todos os parentais foi muito péssimo. bom. Coloca lá nos favoritos, viu? E aí, toda vez que você for comprar, lembra de trazer essa delícia para casa. E já serve um suquinho de uva aliança 100% uva, sem açúcar, para fazer esse acompanhamento. Que delícia. Leva pro piquenique, pro programa em família, ou quando estiver lá assistindo uma série, todo mundo junto. Pra academia. Não, pra academia não dá pra levar o chocolate, Não, né? o suco Não, suco se sem dia teve açúcar. festa junina na minha academia hoje, gente, né? É. Não, aí não dá pra ajudar, não fui. Não foi? Claro que não. Ai, Ai, gente. que olha- simpatia! Saiu do grupo de WhatsApp, não foi? Não, eu ando meio intragável. Acho que a Janete baixou aqui, ficou meio intragável, eu trago verdades. Saudade da Janete, Não me incomoda né? mais de noite, gente. Olha, Xana, Não, tu anda bem, Eu tô amiga. que nem a Lu Tu tá bem, sugeriu, amiga. né? Gastar energia com o que é importante. Quem fala o que quer ouve. É, isso aí. Frase de mãe, Lu. Assim, já trouxeste várias frases, mas uma frase que signifique bastante pra tua maternidade, ou mesmo pro teu empreendedorismo, que tá totalmente ligado a isso. Uma piada, uma ironia. Já trouxeste, né? Nasce uma mãe, nasce uma líder, que talvez seja a melhor de todas. Eu ia falar essa. Pois é. Vou ter que te dar um livro, uma citação de livro. Fica à vontade. Eu roubei a tua frase, Tá bom. né? Não, mas eu acho Ela que uma falou coisa que tantas eu, frases lindas, que eu falo né? muito com o meu filho. Vamos achar o lado bom em tudo. Outro dia, meu filho estava assim, ai, tem que terminar de ler esse livro, porque tem prova, não sei o quê, não sei o quê. Todo mundo já leu, ninguém gostou de nada, todo mundo está falando mal do livro, e a prova é amanhã. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, você vai ler esse livro e você vai encontrar uma coisa boa nesse livro.
E eu acho que é esse exercício que a gente tem que fazer, né? Em tudo que acontece na nossa vida, olhar o lado bom. Porque se a gente faz esse exercício, tenho certeza que a gente vai encontrar muito mais coisa boa do que a coisa ruim, né? Então, eu acho que essa coisa do agradecer, da gente ter gratidão, a gente faz lá em casa, todo dia, vamos agradecer por 3 coisas que aconteceram no nosso dia. Então, coisa simples, um olhar, alguém que te recebeu bem, né? Pessoas, né, que te convidaram para este programa. Olha que legal, hoje isso vai entrar no meu momento de gratidão. Que legal. Então, a gente tem isso, se a gente exercita esse olhar da gratidão, o universo, acho que retorna para nós com coisas boas. E isso a gente tem que fazer, nós como figuras parentais, e também ensinar essa prática para os nossos filhos, né? Porque eu acho que assim eles vão crescer valorizando mais as coisas boas e sabendo aí, né? Quando não está tão bom, a gente só sabe o que é ruim também, porque a gente viveu a coisa boa e vice-versa, né? E também, mesmo nas dificuldades, enxergar o sentido bom daqueles aprendizados, né? Transformar um pouco o olhar para isso. Eu acho que é super importante. Que a vida é essa montanha-russa, né? Como diz Gabi Bordache, querida. Beijo. A vida é um jazz. Nós podíamos fazer umas publicações só com as frases, né? Nós fazemos já, mas vamos assim, tipo uma série de frases. Vamos fazer uma série. Bom, só aqui saíram aqui. frases. Mas a Xana fez uma promessa aí no início do programa. Eu fiz. Que é o seguinte, né, gente? A gente tem Amanda Hausen. Primeiramente era minha amiga, minha trabalhadora, minha assistente real. Meus braços, minhas pernas e, sobretudo, minha cabeça. Ai, foi boa essa. Que depois veio com a gente aqui pro podcast. E que começou esse podcast assim. Quando ela começou a trabalhar com a gente aqui, ela dizia: não sei bem se quero ser mãe. Tô meio em dúvida. Acho que mais pra não querer. Aí tinha dias que, assim, que o programa era tão intenso. Ela dizia: ai, tenho certeza que eu quero ser mãe. Aí outros que vinha mais os perrengues. Ela dizia: ai, né, como é difícil. Eis que, nesta 4ª temporada, Amanda está grávida e ela vai vir aqui para mostrar. E a Aurora. Vem, Aurora! Já que hoje é o último episódio. Ela tá furiosa com a gente, porque ela tá aparecendo, te abaixa um pouquinho aí. Não, acho que tá, né? Porque tá baixinha. Tá aparecendo. Não, mas a gente queria mostrar a Aurorinha. Ela tá furiosa porque ela não se maquiou, não se preparou, mas é isso mesmo, isso aqui é vida real e ela vai aprender agora que não vai ter tempo pra se maquiar. Parabéns, Amanda, tá? O parabéns é nosso e é de todo mundo que assiste nossos episódios aqui. Obrigada, maravilhoso estar aqui com todos e muito feliz de estar terminando essa temporada com vocês. Nova integrante. Parabéns. E feito, obrigada. Um cursinho, né? Fez um cursinho intensivo. Tá escolada tudo. Mas nessa temporada, então, já pensou se a gente tivesse feito um cursinho antes? Já pensei. Tão completo, com 4 temporadas antes de ser mãe. Que privilégio, Amanda. Ai, Amandinha, parabéns. Parabéns pro... Como é que eu chamo ele mesmo? Gato. O gato, que é como ela chama. Papagato. Parabéns pro gato. Ai, Lu, passou tão rápido. É verdade. Passou mesmo. Mas Adorei, é tão bom. gente. Mas é um assunto tão importante, tão relevante. Você que tem uma empresa ou que está empreendendo, tem muito assunto. Vocês podem seguir Maternidade nas Empresas. Tem sempre muito conteúdo relevante por lá, falando sobre empreendedorismo, falando sobre maternidade, falando dessa relação maternidade com as empresas, para a gente abrir um pouco a cabeça, mesmo que você não esteja vivendo esse momento, para abrir um pouco a cabeça e acolher as outras pessoas, né? E convidar as pessoas para assinar o pacto, né? Porque Exato. tem o pacto lá com essas ações, mas tem uma assinatura digital que a gente aumenta a relevância do tema aí na internet. Então, E aí encontra lá no próprio Instagram esse link? No Instagram tem o link também. E no nosso site, Maternidade nas Empresas, vai lá, tem uma área de menu Pacto pela Parentalidade. Então, vamos fomentar aí essa temática. E também, se quiser contratar a palestra das gurias, né? Enfim, levar para tua empresa também, todos os contatos estão lá. Muito obrigada, assim. Muito obrigada a vocês. Foi uma delícia. Generosa, maravilhosa. Estamos aqui sempre na torcida. Muito grande. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, Lu. Encerrando nossa 4ª temporada. Olha, assim, ó, corações para Sum, para Vinícola Aliança, Suco de Uva Aliança. Como eu disse ali quando a gente estava falando, empresas que acreditam que esse assunto é um assunto importante. Então, só por isso já merece o nosso carinho e as nossas compras. Sim, para Nestlé também, né? A nossa Exato, tá aqui parceira. conosco e assim, ó, estamos com muitas novidades. Viu, patrocinadores? Como Viram? diria aquele apresentador, Nossa audiência. voltaremos. Voltaremos com
uma super temporada. Melhor ainda. Obrigada a todos envolvidos, a Amanda, que a gente falou, a galera toda aqui do estúdio Soul Produções, que nos acolheu a partir dessa 4ª temporada, os nossos parceiros, ao Pablo, que andou meio ausente, né, nessa temporada, Pablo, né? Mas tudo bem, global, a gente ama. O Pablo, né? Mas a gente ama e admira. Beijo, e fica Pablo. a dica pra vocês. A gente tá terminando essa 4ª temporada. Já viu a primeira? Já viu a segunda? A terceira? Tem muitos episódios. 42 tem muito conteúdo. episódios. Se inscreve lá no nosso canal. Ativa o sininho. Recomenda, compartilha, comenta. Comenta. Boa A gente responde. Comentam. E nesse período a gente segue no Instagram também com conteúdos novos. Um beijo, obrigada pela sua companhia nesta 4ª temporada, Lu. Obrigada por encerrar com um assunto tão importante pra gente aqui, pra gente transformar o mundo num lugar mais legal. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Beijo, amiga. Beijo de fone. Tchau.